realmente não é fácil, né? Ninguém casa para se separar. Então, é uma decisão muito difícil de se tomar. Mas uma coisa que, para mim, foi primordial, eu nunca terceirizei as minhas responsabilidades, sabe, Cacá? Então, eu pensava assim, daqui 10, 20 anos, eu vou falar, olha o que ele fez com a minha vida, ou eu vou olhar para mim e vou falar, olha o que eu permiti com que ele fizesse. Quando o homem se separa, ele sai, né, volta aí para o mercado, né, vamos dizer assim, e aí quando ele conhece muitas mulheres e ele pratica muito sexo e tal, ele é o garanhão. E a mulher, se tiver a mesma postura, nem sempre ela é bem vista. Então, na verdade, eu acho que o sexo, até falar sobre o sexo é um tabu muito grande, né? E dentro de uma cultura muito patriarcal, machista, para nós mulheres ainda se torna um assunto mais difícil ainda de se abordar, né? Também a interpretação da sociedade do homem achar que, tipo, ela está separada, então ela está muito necessitada de sexo, né? Então, peraí, deixa eu chegar aqui, porque aqui o sexo vai ser tranquilo e fácil. Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Aliás, sobre finais de relacionamento. Finais de relacionamento com a visão das mulheres, tá bom? Nós vamos entrevistar a Valéria Ruiz. Eu vou pegar aqui, porque essa moça não é fácil. Ela é ela faz um monte de coisa. Ela só me passou 3. Ela é coach de relacionamento, ela é palestrante e ela também é sexóloga em formação. Valéria, muito obrigado por você vir participar do nosso canal. Olá, Cacá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que o pessoal vai estar aí nos assistindo, né? Mas queria te agradecer muito pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ok. Gente, antes de começarmos, eu vou dar um toque rapidinho. Esse assunto é muito interessante. A Valéria, ela vai explicar exatamente essas coisas que ela faz, mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações, tá bom? E vamos passar para todo mundo, porque essa entrevista é muito interessante. Para as mulheres, evidentemente, e para os homens também aprenderem um pouco das mulheres, né? Porque tem uns caras aí que estão precisando aprender coisas de mulheres. Mas fala um pouquinho dessas coisas que você faz, Valéria, por favor. Vamos lá. Cacá, na verdade, eu nasci num lar empreendedor, sempre empreendi, né? E depois de 19 anos de casamento, eu resolvi me separar. E com essa veia empreendedora, né, depois de fazer uma formação em coaching, as pessoas começarem a me abordar muito para perguntar como foi meu processo de separação. Parece que eu estava bem, como se isso não fosse possível ou que não deveria ser, né? E aí, com essa veia empreendedora, eu falei, opa, tem negócio aí. E a partir de então, eu lancei um projeto que chama-se Bem Separadas, que é um projeto que dá apoio e acolhimento para mulheres em processo de separação. E aí depois fui, né, deslanchando aí em vários projetos relacionados a esse tema. E hoje eu atendo como coach de relacionamentos, faço palestra e daqui a pouco vou atender como sexóloga também. Entendi. Quer dizer, como você contou, você teve um casamento, e o importante que eu já vi vídeo seu, que você conta nos seus vídeos que você não teve uma separação brusca, é uma coisa que em algumas situações, né, e você conta nos vídeos que você sonhava em ter um casamento para a vida toda, né? E Sim. de repente aconteceu por situações, sei lá, que houve uma conversa normal de adultos. E aí eu te pergunto, já começando a nossa entrevista, no momento da separação, como é que você tratou ou depois você aprendeu para ensinar as pessoas a tratar aquela ideia que fica na cabeça de muitas homens e no caso aqui nós estamos falando de mulheres. Aquela coisinha que fica ali, será que eu estou fazendo a coisa certa? Como é que a gente consegue tratar disso, Valéria? A casa trouxe uma questão muito, muito bacana, assim, né? Porque as pessoas, eu falo que nós não fomos ensinados a entender que fechar ciclos não é fracasso.
em todos os aspectos da vida, né? Isso profissional, na parte sentimental. Então, assim, sempre acho, até algumas pessoas falam, ai, que pena, 19 anos de casamento e não deu certo. E eu digo, sim, deu certo, né? Deu certo durante 19 anos, né? Então, assim, você quer fechar uma empresa ou trocar de profissão, a pessoa sempre fala, nossa, mas como assim? Eu acho que justamente isso é uma dica bem importante, entender, né, que diferente do que nós fomos ensinados, fechar ciclos não é fracasso. A questão é que você precisa se preparar para fechar esse ciclo, né? E inclusive para abrir novos e lindos ciclos na sua vida. Então, assim, eu comecei a perceber que a minha relação já não estava legal para mim, para ele também não, né? E aí as pessoas também me perguntam muito, quem traiu quem? Porque parece que precisa de algo assim, Sim. né? Nossa, muito extraordinário e tal, algum ponto muito específico para que você tenha coragem de terminar uma relação e um casamento, principalmente de 19 anos. E realmente não é fácil, né? Ninguém casa para se separar. Então, é uma decisão muito difícil de se tomar. Mas uma coisa que, para mim, foi primordial, eu nunca terceirizei as minhas responsabilidades, sabe, Cacá? Então, eu pensava assim, daqui 10, 20 anos, eu vou falar, olha o que ele fez com a minha vida, ou eu vou olhar para mim e vou falar, olha o que eu permiti com que ele fizesse, né? Então, eu acho assim, ninguém faz com você o que você não permite. Então, na verdade, olha, eu não estou bem, não estou me sentindo bem e eu preciso fazer algo por isso, né? E aí fiz sim terapia de casal, não saí chutando balde, nós separamos as poucas coisas que tínhamos. E uma outra questão que para mim foi muito importante era olhar dentro dos olhos dos meus filhos e dizer para eles, olha, vai em busca do que você acredita. Mas como eu faria isso se eu não tinha feito na minha própria vida? Então foram as duas coisas que para mim foram bem principais assim, na hora de me perguntar. Ainda assim, não, aí acabou todas as minhas dúvidas, eu tinha certeza que eu seria feliz e teria, né? Não. Aí é uma construção mesmo. Entendi. Você falou de filhos e muitas famílias se separam, homens e mulheres, com filhos. Você deu uma pincelada aí, mas como tratar esse assunto dos filhos, né? Porque afinal de contas, queira ou não queira, vai haver uma separação de corpos. Seu marido, seu ex-marido vai para um lado e você vai para o outro, certo? Sim. Como tratar com os filhos em relação a isso? Como conversar com os filhos, Valéria? Tá, Cacá, eu acho que nesse momento a gente tem que ter assim bastante cuidado, porque cada um tem filhos numa fase, né? Eu posso até compartilhar como aconteceu comigo, mas como já tem 5 anos que eu trabalho com essa temática, sempre eu oriento muito assim, cuidado, né? Qual é a forma que você vai abordar, porque depende muito da faixa etária, da maturidade e tal, que é a maneira de você abordar. Se você puder, eu acho que o mais aconselhável é que você tenha um acompanhamento de um profissional, que é um psicólogo, um terapeuta, nem é um coach nesse caso, né? É realmente um profissional que possa acompanhar os seus filhos nesse momento e tal, até para essa preparação. Mas também nem sempre, né, as pessoas conseguem se preparar dessa forma para se separar. Tem mulheres que vivem a situação e homens também, né? Que um dos dois chegam e sem aviso prévio. Tô indo embora, não quero mais, ou simplesmente some. Então, assim, seria muito leviano da minha parte dar uma dica em específico, né? Porque há casos e casos, e dependendo da idade da criança, do adolescente, é uma forma diferente de se abordar. Entendi. É verdade, é verdade. Você tem uma ideia geral. Agora, deixa eu te falar de uma outra coisa, porque o relacionamento, ele é feito de, de, de amor, é feito de companhia, é feito de compreensão entre os dois, e ela é feito de sexo, porque o sexo é uma das coisas mais importantes. Aí agora, a partir desse momento, você conseguiu se separar numa situação boa, sem conflitos, etc., mas de qualquer jeito a cama está vazia. Isso aí é um probleminha que as mulheres devem não pensar nisso e depois resolve. É um pequeno problema
ou não? É um problema que tem que ser encarado, e como é que é isso? Quer dizer, porque é uma coisa que faz falta. Você depois pode ter outros relacionamentos, mas agora aquilo é uma coisa que você não vai ter. Como é que a gente consegue cuidar disso, da parte do sexo, da falta do sexo? Nossa, adorei essa pergunta. Acho que depois seria Não, e você, interessante a gente não, e fazer você, só esse tema, né? não, não, e depois, Valéria, a Valéria Ruiz, como ela falou, ela vai se formar em sexóloga. Quer dizer, aí depois eu vou fazer outras perguntas sobre isso, viu, Valéria? Mas Claro, por será um enquanto vamos com a prazer sua em experiência, né? Então, na verdade, eu acho que o sexo, até falar sobre o sexo é um tabu muito grande, né? Verdade. E dentro de uma cultura muito patriarcal, machista, para nós mulheres ainda se torna um assunto mais difícil ainda de se abordar, né? Então eu vejo que muitas mulheres têm assim receio porque não teve aquela liberdade sexual, não conhece o próprio corpo, e eu me deparo com situações assim extremamente delicadas. Quando eu me separei, eu vi isso, agora eu já não vivo tanto isso, mas também a interpretação da sociedade do homem é achar que, tipo, ela está separada, então ela está muito necessitada de sexo, né? Então, peraí, deixa eu chegar aqui, porque aqui o sexo vai ser tranquilo e fácil. Isso aconteceu com você, Valéria? Sim, com certeza. Mas, quer dizer, é uma coisa que realmente existe um lado do homem, que é o lado de tentar se aproveitar de uma situação, isso existe mesmo, né? Infelizmente, né? Mas aí a questão né? Tem várias coisas que a gente poderia abordar. Em primeiro lugar, o homem tem que entender que se a mulher tem autoconhecimento, ela também consegue se satisfazer, se ela conhece o próprio corpo, ela também consegue se satisfazer tanto quanto ele, né? Sim. É claro que um sexo com um parceiro, né, é muito melhor, essa troca de energias e tal. Mas, né? Não necessariamente para falar, olha, essa falta e tal, ela não tem condições de preencher de outras formas. A outra questão é que o homem, quando se separa, né? E aí eu não estou generalizando, tá, Cacá? Eu Sim. estou trazendo aqui sempre com a maioria das vezes, né? Quando o homem se separa, ele sai, né? Volta aí para o mercado, né? Vamos dizer assim. E aí, quando ele conhece muitas mulheres e ele pratica muito sexo e tal, ele é o garanhão. E a mulher, se tiver a mesma postura, nem sempre ela é bem vista, É né? verdade. Ah, nossa, ela tá, né? Ixi, tá tirando um atraso. Quer dizer, a gente ouve milhões de coisas. Então, assim, são muitas questões, né, relacionadas à sexualidade, e eu digo sexualidade porque a sexualidade não é só o coito em si, né? A sexualidade envolve uma série de outras questões. Então, é muito importante que a mulher lembre que ela precisa ter autoconhecimento, né, autoamor, e a partir daí ela consegue superar isso de uma maneira muito tranquila, porque às vezes o sexo que ela tinha no casamento nem era bom, né? Às vezes ela conheceu um único parceiro, então ela não tem nem parâmetro de comparação. Sim. Talvez seja bem bacana, depois que ela se separa, ela tenha outros relacionamentos e aí ela pode entender melhor como o corpo dela funciona com um parceiro e o que lhe agrada mais, o que afiniza mais a ela. Enfim, não sei se respondi sua pergunta, mas... Agora, outra coisa. Você é uma mulher moderna, mas isso é uma coisa antiga, que eu não sei se acontece. A mulher ainda sente, ela ainda tem medo ao pensar na separação de não ser aceita pelos amigos, pelos familiares, pela sociedade. Isso é uma coisa antiga que eu sempre ouvi no meu tempo de produção de rádio. Mas isso é uma coisa que ainda acontece, Valéria? Muito, infelizmente. Muitas pessoas ainda, às vezes, né, falam para mim assim, com surpresa: nossa, mas ainda existe preconceito com a mulher que se separa? Sim. E o pior dos preconceitos, na minha concepção, sabe por quê, Cacá? Porque ele é velado, sabe? Então a gente fala: nossa, nós já avançamos muito, né? A sociedade já encara de outra forma, as pessoas são modernas, têm outro pensamento. Melhorou, claro, né? Do que no tempo da minha mãe, da minha avó, mas ainda existe sim o preconceito velado e as pessoas. Mas é um momento, eu sempre falo que eu gosto de ver o copo meio cheio, né?
Então, é um bom momento para a mulher entender também se aquelas amizades, quem ela achava que eram os amigos dela, de fato são. Porque Verdade. seus amigos são seus amigos, não são amigos do seu estado, de solteira, de casada, de divorciada, não é? Sim, sim. Então, quando são amigos de verdade, eu tive essa grata surpresa de perceber que eu tinha escolhido bem os meus amigos, né? Porque para mim nada mudou. Eles continuaram frequentando a minha casa. Eu tive esse receio da minha casa não ser vista mais como um lar, né? E eles continuaram frequentando a minha casa. Sempre frequentei a casa de todos os amigos que eu tinha casado. Nunca tive problema algum. Mas infelizmente isso também é uma exceção. No meu Entende, caso. entende. E é engraçado, o que eu vou te perguntar agora também faz parte desse contexto, né? Que hoje em dia não existe, eu sei que ainda existe uma luta disso em relação a coisas de desigualdade profissional entre mulher e homem, que é um absurdo, não é? Porque eu trabalho, para mim, não é querer bajular a mulher, não, velho. Porque para mim profissionalmente é igual, tem que ser igual, não tem diferença, entendeu? Mas a gente sabe, é o que você falou, na coisa do ser aceita é velado, no trabalho ainda tem, você entendeu? Eu não tenho problema, eu já fui chefe de equipe e problema nenhum com mulheres e mulheres espetaculares. E hoje em dia, muitas mulheres sustentam o lar, muitas, Sim. não são poucas, não é minoria não, se não está chegando ali, entendeu? Não é a maioria, nós temos Não, estatística. entendeu? Você vê? Então, agora, nessa questão, você tem algumas situações. Mas e a parte financeira? Porque algumas mulheres se casam, que não foi o seu caso, se casam e se tornam mães e, sei lá, porque querem, porque o marido impõe, sei lá, acabam sendo a esposa, a mãe, entendeu? E como é que fica essa situação financeira da mulher? Isso é uma coisa preocupante, né, Valéria? É, uma das coisas que mais impactam no momento, né, dela decidir se separar, sabe, Cacá? Porque se ela não tem independência financeira, dificilmente ela vai conseguir ter uma independência emocional e psicológica, né? Porque ela já vem de várias crenças e tal, pelo patriarcado e tal, mas ela acha que ela não é capaz de uma série de coisas que dirá de se sustentar sozinha e os filhos. Porque ainda tem um outro agravante, viu? Que eu brinco assim, que nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal. Sim. Né? Então, às vezes, a gente vê separações onde o homem é muito bem estabelecido financeiramente, né? E aí chega lá na justiça, na lei, ele consegue driblar de uma forma, né? Que ele não divide as coisas da forma que deveriam ser. Então, esse também é um assunto realmente que daria vários desdobramentos, né? Mas é uma coisa muito importante. Às vezes, minha mãe sempre foi muito companheira do meu pai, ela sempre foi uma mulher também muito além do tempo dela, mas ela escolheu. Quando eles casaram, ela ganhava 5 vezes mais que o meu pai. Olha. Né? Só que eles, em comum acordo, ela escolheu se dedicar à casa, à família, a nós. E ela sempre falou para mim que ela gostava muito do que ela fazia, né? Mas hoje eu falo para o meu pai, ela teve sorte, porque eles ficaram 43 anos casados, hoje ela é desencarnada, né? E até o desencarne dela, eles tiveram uma relação sensacional. Então, assim, mas nesse decorrer desses 43 anos, poderia ter acontecido alguma coisa. Sim. Meu pai poderia ter se apaixonado por outra pessoa, poderia ter perdido a cabeça, sei lá por quê. Enfim, e aí, como ficaria a situação dela sem a independência total financeira dela? Porque eles tinham, né, um regime de casamento que os bens se dividiriam. Tá, mas o que ela faz com esse bem que se dividiu? Né? Como que ela vai entrar para o mercado de trabalho? Quando não se tem bens para dividir, sabe? Então, tem muitas questões aí que são muito importantes. A mulher pode... Eu luto para a mulher ser e fazer o que ela sentir vontade. Mas eu acho que ela tem que sempre lembrar que todas as escolhas dela terá uma consequência.
E será que ela está preparada para as consequências disso? Então, por exemplo, abandonar completamente a sua profissão, né, o seu ganho, a sua independência financeira, pode ser por uma morte, nem por uma separação. E aí, se ela ficar sem esse marido, e aí, essa escolha dela, a consequência que ela teve, será que ela está preparada para isso? É verdade. Não, isso que você está falando é evidente, igual você falou, a sua mãe tinha até uma situação privilegiada em relação ao seu pai. Mas isso é uma opção das pessoas, e concordo com você, só que tem que pensar no futuro. E eu acho legal, eu acho que não sei se deve existir, né? Você é uma coaching de relacionamento. Deve existir ainda homem que impõe isso, não é verdade? Muitos, muitos. E aí, de novo, né? Às vezes de maneira velada, né? E é engraçado isso, Importante. isso parece uma coisa tão antiga, né, Valéria? Um marido falar, não, você é minha e vai ficar aqui. É uma coisa. Por opção, tudo bem, mas por imposição, a coisa me parece tão absurda, né, Valéria? Então, mas acontece que aí também tem isso, né? Às vezes não é assim declarado, você é minha e você vai ficar aqui. Aí a gente vai entrar, né, numa outra seara aí também que é importante se abordar, que são dos relacionamentos abusivos, Sim. né? Então, às vezes se fala muito da violência, né, psicológica, emocional, até chegar à violência física, que infelizmente, né, depois acaba esse número de feminicídios enorme que a gente tem aí, mas a gente tem que alertar também as mulheres sobre os relacionamentos abusivos, que o homem vai conduzindo de uma forma que, nossa, eu sou o cara bacana, que cara maravilhoso que você tem do seu lado, como assim que você não me valoriza? Ele não fala dessa forma, só que ele age de uma forma para tê-la completamente sob o seu controle, até minando, né, as suas forças e as suas competências. Entendi. Entende? Dentro desse seu trabalho, Valéria, de coaching de relacionamento, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu acho. É comum uma mulher separada, já resolvida, houve uma separação bem resolvida, sem traumas intransponíveis, sem violência. É comum a mulher, ainda mesmo tendo a certeza que fez a melhor opção, ela ter ciúmes do marido, esse tipo de coisa. Ou é uma coisa difícil que acontece? Acabou, acabou. Ou ainda tem mulher que. Porque às vezes a mulher se separou, não sei se tem casos assim, mas ela continua a ter ciúmes do marido. Isso é uma coisa, é uma bobagem minha ou esse tipo de coisa acontece? Não, acontece, né? Mas aí é de novo, né? Uma outra questão que eu acho que também, assim, se parar para pensar, como que a gente construiu, né, o formato de relacionamentos. É algo que também muito a se discutir daqui para frente. Até agora foi pouco discutido isso, mas os relacionamentos foram construídos mais baseados em posse do que em qualquer outra coisa, né? Então eu sempre faço essa pergunta: o que é amor? O que é amor dentro de uma relação? É posse, é meu, então eu comando, você pode isso, você faz aquilo, você, como esse quadro que eu tenho aqui na parede, que eu tiro, ponho, quero, não quero, né? Então a gente ainda é muito imaturo nas relações amorosas, e também é uma construção que precisa ser, né, desfeita para a gente reconstruir de uma outra forma mais saudável. Porque o que me parece é que esse modelo não tem mais servido, né? As pessoas não andam tão satisfeitas com esse modelo de relação que a gente tem vivido, né? De domínio, de posse e de regras. Então, acho que é um momento também, assim, um assunto bem polêmico e delicado, mas da gente repensar os modelos de relacionamento, porque isso nada tem a ver com amor. Ela se separa e ainda acha, tem ciúmes daquela pessoa. Qual é o motivo disso? Eu estou desvinculada, eu fechei aquele ciclo. Não faz o menor sentido, mas tem. Entendi. É, é, é. As pessoas que passam por essas situações, assim, na minha vida toda, eu sempre procurei é,
passar por situações, e não é que você vai esquecer da pessoa, mas seguir aquela. Se você se separou e você tem a plena certeza do que você está sabendo, nem sempre você tem, tudo bem. Mas, na minha humilde opinião, eu não sou coaching de relacionamento como a Valéria, mas eu acho que a pessoa tem que progredir, né? Aquilo aconteceu, resolvemos, e agora nós vamos falar de outras coisas. Agora, não sei se no seu caso, não precisa responder no seu caso, mas, por exemplo, a mulher saiu de um relacionamento, mesmo no seu caso, que foi uma separação bem resolvida, eu imagino que essas separações deixam dúvidas em todo mundo, mas nós estamos falando das mulheres. Agora, e os futuros relacionamentos afetivos? Como avançar? Porque eu imagino que tenha medo, que você tem a questão dos filhos, de trazer um homem para casa. Como é que a mulher deve tratar isso, Valéria? Como é que você conversa com as pessoas que você atende? Certo. Vou começar te respondendo assim. Eu penso que todo mundo, de fato, nós estamos falando mais de mulheres, mas eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação, né? O homem também, de quem ele está ali colocando no convívio, né, dos seus filhos. É isso mesmo que ele quer, é isso mesmo que ela quer, né? Que tipo de pessoa. Então, assim, acho que o que é mais aconselhável é você conhecer primeiro a pessoa. É claro que você não vai ter certeza nenhuma, Sim. né? É conforme você vai convivendo que você vai também descobrindo, e os namoros servem para isso, né? Mas que você tenha um mínimo de diagnóstico, vamos dizer assim, de quem é que você está trazendo para dentro do seu convívio. Né? Porque isso com certeza vai impactar em muitos aspectos na sua vida. E aí também você tem que pensar qual a idade dos seus filhos. Igual no meu caso, meus filhos são adultos. Então hoje eu não preciso ter esse tipo de preocupação. Eu posso até me relacionar, apresentar para eles quando for amanhã. Cadê o fulano? Ah, não, já era. Passou. Né? Não vou causar nenhum tipo de trauma, nem de constrangimento para eles, porque nós estamos falando. A Ana Beatriz tem 26 anos, é casada, advogada, e o João Vitor tem 20, né? Também trabalha, estuda, enfim. Então, são adultos que, né, ainda não estão maduros, mas já são adultos. Isso não impactaria em absoluto para eles. Então, isso eu acho que é um cuidado que tem que se ter, né? E agora, você estar aberto a um relacionamento, eu acho que é muito diferente de você estar em busca de um relacionamento. Isso que a mulher tem que tomar muito cuidado. Porque tem muitas coisas, Cacá, que também a gente confunde. Às vezes a gente busca completar no outro o que só nós mesmos podemos completar em nós. Então, uma alerta, acho que agora eu queria que as mulheres ficassem bem atentas. Uma frase que eu sempre digo: relacionamento tem que ser uma questão de escolha e não de necessidade. E de nenhum aspecto, né? Então, eu faço uma analogia, eu gosto bastante assim de analogia, que eu acho que isso ajuda a gente a gravar um pouco. Então, eu falo assim, olha, imagina que você está com muita fome. Aí, Cacá, você está com muita fome e diz assim para mim: Valéria, come para saciar a minha fome? É possível? Não é verdade? Não é possível, né? Não tem condições eu comer para saciar a sua fome. Agora, você poderia dizer assim: olha, eu tô com muita fome, mas tô com tanta preguiça de cozinhar, tô com preguiça de ir no supermercado, não tem nada aqui em casa, vamos comigo? Então, eu posso ir no supermercado com você, posso fazer a comida para você. É diferente, né? Então, é uma complementação. Essa analogia que eu faço dos relacionamentos, né? Do que é essencial, que só você pode fazer por você e o que o outro pode fazer por você. Porque, na verdade, você não pode entregar, né, as rédeas da sua vida para outra pessoa, porque isso não vai ser legal nem para você nem para ele, porque é um peso muito grande. Ninguém tem que ter a responsabilidade nas costas, né, de fazer a felicidade do outro. Quem faz você feliz é você mesmo. O outro pode complementar, né, ajudar você a reunir o maior número de momentos felizes na vida. Mas ser feliz é com cada um. Muito bom, Valéria. A Valéria é muito boa. Valéria, aí tem um outro lado também, né? Muitas mulheres, elas optam por cuidar dos filhos, elas trancam o seu coração. A gente sabe de vários casos,
você provavelmente também conhece. Mas a solidão aí não dá medo, Valéria? Sim, com certeza. E aí, assim, essas mulheres que têm, né, essa questão de cuidar dos filhos e trancar o coração, também é um assunto à parte da solidão, né? Para mim, são duas coisas distintas. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a solidão. A solidão também, eu acho que é falta de preenchimento de si mesmo, né? Quando você não conhece, não se conhece, você não sabe o que você gosta, o que você quer, aí de novo você acha que você vai preencher alguma coisa de fora. Então você busca alguma coisa e você acha que você vai deixar de estar sozinho porque tem alguém do seu lado. Porém, pode ser que tenha alguém aí nos escutando que já tenha vivenciado isso. Não existe solidão pior do que se sentir só do lado de alguém. Verdade. Não é? Então, Verdade. estar com outra pessoa não te garante que você vai ter uma companhia, que você não vai estar só. E qual que é a diferença entre solidão e solitude? Né? Solitude é você aprender a gostar de estar com você, saber o que você gosta de fazer. Então, assim, eu particularmente, eu já tive muito medo da solidão e hoje, né, eu troquei por essa solitude. Eu tenho tantas coisas que preenchem a minha vida, né? Meu trabalho, meus amigos, meus projetos, meus filhos, tem tantas outras coisas que preenchem minha vida que eu fico pensando assim, nossa, eu estou aberta a um relacionamento, não estou me relacionando agora, já me relacionei, já tive outros relacionamentos depois que eu me separei, mas eu fico pensando, nossa, a hora que eu encontrar alguém que me faça tremer, que dê as borboletinhas no estômago, meu Deus, como eu vou encaixar isso na minha vida, né? Vai ter que ser um cara mega compreensivo, porque eu também não quero abrir mão das coisas que me fazem bem, me fazem feliz, mas quero que, né, que eu também consiga entregar para essa pessoa algo que também faça com que ele também se sinta bem de estar ao meu lado, né? Então, assim, quem gosta muito de si e aprende a fazer as coisas que gosta, olha, eu acho que é muito difícil a solidão bater na porta, viu? Verdade. Valéria Ruiz, ela é coach de relacionamento, ela é palestrante e futuramente será uma das maiores sexólogas do Brasil. Falta pouco tempo, hein? Se segura. Valéria, e os planos? Tem planos para o futuro? Tem algum projeto bacana vindo por aí? Você que é uma das grandes empreendedoras de Goiás, né? Assim, eu sou nascida em Santo André, em São Paulo, e eu digo que eu sou paulista de nascimento, goiana de coração, mas amo São Paulo, adoraria, morei o ano passado, durante um ano aí, gostaria de morar, mas assim, falando nisso, Cacá, eu acho que é assim, meio Chaplin, sabe? Eu gostaria de ser cidadã do mundo, né? Então, assim, eu atualmente moro em Goiânia, sim, uma cidade maravilhosa, que eu tenho muita gratidão e empreendo aqui. Então, assim, eu trabalho em outros ramos também, como a gente conversou em off, né? Mas dentro desses projetos, quem quiser me acompanhar, em breve estarei lançando um projeto relacionado para essas mulheres que têm vontade, né, de se sentir bem sozinha, que realmente para elas faz sentido a companhia, o companheiro ser uma questão, né, de opção e não de necessidade. Então, em breve estarei lançando um produto para que ela consiga alcançar aí em aprender a ser feliz sozinha. Muito legal. E as pessoas, nós vamos deixar todos os endereços da Valéria Ruiz, para as pessoas acompanharem o que ela faz hoje, que já é uma coisa, eu falei isso com ela em off, o assunto dela é um assunto bem bacana, vocês viram que ela fala bem, é muito simpática, a entrevista foi fenomenal. E para as pessoas acompanharem os futuros projetos. Valéria, fico muito grato por sua participação aqui e nós voltaremos a conversar sobre outros assuntos, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço, é sempre um prazer. Espero de fato, né, ter contribuído um pouquinho aí com a vida das mulheres para que elas possam refletir e ter certeza que o mais importante é estar bem. Se é bem separada, bem solteira, bem namorada, bem casada, não interessa. O importante é que ela esteja bem.